E aí, tudo bem? Rodrigo Maciel aqui, acelerador de agência digital. Tá preparado para mais um vídeo aqui no Marketflix? Já começa te inscrevendo no canal. Se ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, fortalece. Batemos 12 mil inscritos agora, isso é sensacional, né? É bom demais. Vídeo de hoje, o que é o vídeo de hoje? Vídeo de hoje, dicas de pós-vendas para as agências digitais. Vendeu para o cara? Quer fazer um pós-venda? Vou te dar algumas dicas aqui para te ajudar a fazer mais dinheirinho aí pro teu caixa. Pós-venda acontece, estamos gripados. Pós-venda nada mais é do que vender mais para os mesmos clientes. Pensei em colocar aqui um monte de tecniquez para ti aí, mas isso tem um monte de vídeo na internet chato pra caramba para te ajudar aí o que é pós-venda. Vamos agora ao que interessa de fato, como a gente pode fazer novas vendas para quem já é nosso cliente. Primeiro de tudo, tem que entender que quando a gente está falando de prestação de serviço, a gente está num âmbito mais cauteloso. A prestação de serviço ela é de longe um dos mais complicados aí, entregáveis que existe. Se tu compra uma caneta, cara, tu vê a caneta ali. Se tu compra uma Coca-Cola, tu vê a Coca-Cola ali. Mas quando a gente está falando de prestação de serviço, onde a variável ser humano está sempre presente, está sempre em questão, isso é subjetivo demais. Por isso que o pós-venda em prestação de serviço, ele carece aí alguns pontos da tua atenção. Sempre quando um cliente recompra de ti, esse é o maior elogio que uma empresa pode receber. Uma prestação de serviço quando está azeitada, está linda, está perfeita, está rodando lindamente. Assim é uma empresa de prestação de serviço. Quando o cliente recompra é porque está tudo nos trinks. E por mais desafiador que isso possa parecer, é possível. Claro que é possível. Eu não vou pontuar aqui nesse vídeo quais são os cuidados que tu precisa ter para fazer um pós-venda. Eu acho que isso é o teu dever de casa. Ter uma boa entrega, ter uma boa qualidade de serviço, bom atendimento ao cliente, um bom suporte, uma boa precificação, enfim, tudo aquilo que já está inerente a uma negociação, né? Agora, o que eu vou falar para ti é, depois, o cliente comprou de ti, quais são essas dicas importantes que a gente pode executar dentro da nossa agência para que esse cliente, que já é nosso cliente, possa comprar novamente. Então, claro, se a gente está falando em comprar novamente, o ponto principal é uma boa qualidade do teu entregável. Se tu faz site, o teu site tem que estar lindo. Se tu faz gestão de rede social, se tu faz Google Ads, se tu faz performance, se tu faz um e-commerce, não importa qual seja o teu entregável, ele tem que estar alinhado às expectativas do teu cliente. Aliás, alinhamento de expectativa é, de longe, um dos pontos mais importantes na prestação de serviço. Acho até que vale um vídeo sobre isso. Se tu quer um vídeo sobre alinhamento de expectativa... Nossa, dei uma porrada no meu óculos aqui agora. Se tu quer um vídeo de alinhamento de expectativas, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou ver, dependendo, se tiver muita gente pedindo alinhamento de expectativas, eu faço um vídeo sobre isso. Esses entregáveis, estando todo alinhadinhos, o cliente vai lá, recebe, coloca o site no ar, começa a fazer a gestão de redes sociais. E aí as coisas começam a acontecer. Depois que o cliente adquire aquilo, depois que passa o período de desenvolvimento, o cliente começa a perceber as reais vantagens de ele ter adquirido esse serviço junto contigo. E aí sim, esse é o momento em que, dependendo das nossas ações, dependendo de como a gente se portar perante ele, os momentos de upsell podem aparecer. Por isso que as entregas de relatório podem te ajudar enormemente. Valorize demais esses entregáveis. Valorize demais essa oportunidade de apresentar para o teu cliente quais são os teus resultados e como tu está fazendo e o que tu está fazendo para de fato poder proporcionar para ele melhores posicionamento no Google, engajamento nas redes sociais, enfim, o resultado que ele está esperando que você entregue. Então esses resultados precisam ser vivos. Tem muita gente que pega, por exemplo, um relatório entregue direto da MLabs, gera na MLabs, só para dar um exemplo, e aí manda para o cliente. Ele perde a oportunidade de dar um toque de vendas nesse relatório e com isso não agrega nenhum valor para quem sabe esse cliente possa adquirir um novo serviço. Imagina só você o seguinte: tu está fazendo uma gestão de redes sociais e tu manda o relatório para o cliente, mas nesse relatório não consta nada dizendo de que o plano que ele está é o básico e se ele tivesse no plano intermediário, ele poderia ter 22% mais de resultados. Será que esse cliente não iria pensar muito mais com carinho e quem sabe não iria fazer um upgrade no plano dele? Certamente
pelo menos uma pulguinha na cabeça dele, no pensamento dele você ia colocar. Esse cliente poderia aventar essa possibilidade de contactar com um comercial da tua agência e, quem sabe, não fazer essa atualização de plano. Novos pacotes, novas versões, enfim. O importante é que estes entregáveis possam fazer a diferença para o cliente. Por exemplo, se você é uma produtora de sites, esse site no ar não pode gerar um upgrade, por exemplo, para um plano de manutenção ou, quiçá, um plano de SEO, plano de aceleração, criar novas páginas ou até mesmo criação de campanhas em que incluiriam desenvolvimento de landing pages. Estes pacotes podem sim estar disponíveis para o teu cliente, mas ele, claro, precisa ficar sabendo. Outra dica muito importante são as condições especiais que muitas empresas acabam desenvolvendo para novos clientes e poucas vezes essas agências compartilham essas condições especiais para os atuais clientes. Você pode estar se perguntando ou dizendo: Rodrigo, mas ele já é meu cliente, eu não preciso fazer condições especiais financeiras contra isso. Nem sempre. As condições financeiras não devem estar como principal destaque aí no teu serviço, mas muitas vezes elas são sim as principais motivadoras da tomada de decisão do teu cliente. Entenda uma coisa, a democracia reside na possibilidade universal de todos os clientes terem acesso às mesmas condições. Por isso, não é estranho para você que apenas novos tenham oportunidades diferenciadas em preços, pacotes e customizações? Pensa nisso com carinho e seja totalmente democrático com os teus atuais e os teus novos clientes. Outra dica muito legal é você atrelar as vitórias à mudança de pacote. Vamos supor que você prometeu ao seu cliente que iria entregar X números de leads por mês, e aí sim, quando chegasse nesse teto, vocês poderiam aventar a possibilidade de troca de plano. É exatamente isso que você vai ter que pensar a partir de agora. A gente pode chamar isso de success fee? Não necessariamente, mas é sim um plano atrelado ao sucesso dos teus entregáveis. Um ponto importante quando a gente atrela uma vitória é mostrar para o cliente uma autoconfiança muito grande. Ele certamente vai aceitar mudar de plano se isso for condicionado a algum sucesso. Claro que aqui não é uma decisão completamente irracional. Tem que ser tudo no preto e no branco e tem que estar todas as regras claras e ali dispostas. Por exemplo, se ele faz investimento mensal de R$500 em links patrocinados, ele não pode reduzir esse investimento, pois isso vai te comprometer os teus entregáveis também. Por isso que isso tudo precisa estar muito bem alinhavado. Estas entregas vão performar de acordo com a intensidade e volume de que essas entregas são feitas. Por isso, a tua parte quanto a do cliente devem permanecer no mais alto nível integração e engajamento. E claro, a gente não pode esquecer que quanto mais serviços a gente prestar para o nosso cliente, maiores serão as possibilidades de resultados. E aí a gente entra num loop infinito de felicidade ou de potenciais novos negócios. Isso sem contar na possibilidade de indicação desse cliente. Isso é muito importante ficar claro. Toda vez que um novo cliente é impactado ou que um cliente atual é impactado com um novo serviço, ele pode se tornar sim um propagador desse serviço para a sua rede de relacionamentos. E eu não posso deixar aqui de citar uma estratégia muito legal que você pode empregar aí na sua agência. Que tal fazer uma parceria com algum parceiro comercial seu, como por exemplo, uma empresa de hospedagem, e atrelar um pós-venda com o teu parceiro? Por exemplo, vamos supor que a tua empresa de hospedagem ela tem um plano de afiliados e você oferece esse plano para o teu cliente. Lembrando que você vai ganhar uma comissão de indicação com o teu parceiro. Isso, de certa forma, vai aumentar o ticket médio. Então preste atenção em muitos produtos digitais ou não, serviços da internet ou não, infoprodutos ou não, que estão disponíveis aí na internet. Será que alguns deles você não pode assinar embaixo e indicar para o teu cliente como um plano, como uma extensão de algum serviço seu? Se a gente está falando aqui em aumentar o ticket médio da nossa compra, aumentar o ticket médio do que consome o nosso cliente, essa é, sim, uma realidade tangível e palpável para o teu dia a dia. Não vamos esquecer que uma venda de afiliado pode muito bem pagar as tuas contas de luz, teu condomínio, teu aluguel. Tire isso dos teus custos mensais oriundos apenas de indicações de terceiros. Não é incrível isso? Tenho certeza que sim. Dá uma olhadinha em todos os teus possíveis canais, pois em muitos deles tu pode fazer um pós-venda riquíssimo e agregar muito mais valor ao teu fluxo de caixa. Se curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo, seja querido com a gente. A gente se vê no próximo vídeo aqui mesmo no Marketingflix. Um grande abraço e até a próxima.